Bom, muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Mais uma vez um prazer estar aqui na Câmara. Estivemos aqui já na segunda-feira, né, vereador Wellington Alemão? Numa noite de muita festa e orgulho. Inclusive, vereador, quando nós estávamos saindo daqui naquele dia, os contadores estavam muito emocionados. E eu estava com uma contadora em especial e ela falou assim, olha, 20 anos de prefeitura, eu nunca tinha vindo aqui para receber uma homenagem, eu nunca tinha recebido nada da prefeitura, né? Além do salário, que é uma obrigação, né? Então, você ouvir isso de uma contadora com 20 anos de casa é muito legal, né? Então, foi realmente uma noite de muita festa. Hoje, o que nos traz aqui é um ambiente um pouco mais sério, que é uma prestação de contas que a gente faz a fechamento de cada quadrimestre. Lembrando, eu sempre lembro isso em toda audiência, que não é uma prestação de contas de ação, né? Não é uma prestação de contas de ações. Eu não consigo trazer aqui para os senhores e senhoras, olha, nós reformamos tantas escolas, contratamos X médicos, não é para isso. Aqui a gente só traz o cumprimento de uma obrigação administrativa, contábil, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é mostrar os números da cidade. Então, eu não consigo tirar daqui ações, mas a gente mostra a cidade em números, cumprindo a obrigação que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos impõe. Os dados se referem de janeiro a agosto. Em fevereiro, eu vou voltar aqui, se Deus quiser, para apresentar os dados fechados do ano todo. A gente faz isso a cada 4 meses. Essa apresentação refere-se ao resultado do Tesouro acumulado no município da Serra, conforme valores acumulados no relatório do segundo quadrimestre, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 92, eu acho, da Lei Complementar 101, que é a LRF. Como eu disse, a gente acumula o segundo quadrimestre e traz os números. Bom, primeiro, fala das receitas. Eu gosto sempre de mostrar esse quadro, depois a gente faz uma comparação. Esse quadro aqui, ele traz na coluna da previsão, que é o que está no orçamento, ou seja, foi o que nós colocamos no orçamento. Ele traz o que já se realizou em 2023 e uma diferença. Por que negativa? Falta, primeiro caso ali, por exemplo, as receitas orçamentárias. Faltam 22,76% do que foi previsto para já alcançar 100% da previsão orçamentária. Considerando que nós estamos com 2/3 do ano já em execução, porque é até agosto, está muito dentro do parâmetro, né, uma possibilidade até de ter um incremento melhor do que está no orçamento. E partindo das principais receitas, a gente testou aqui, ó, não dá para mostrar no painel, não, que não aparece a luzinha. Então, eu vou explicando a vocês aí. As receitas correntes do município, a previsão total é de R$ 1.868.558.000. Eu vou pedir licença para falar sempre valor aproximado, para ficar mais fácil, tá? E já se realizou R$ 1.465.480, né, faltando aí 21,57% para chegar ao montante estabelecido no orçamento. As receitas tributárias, que são aquelas receitas dos impostos que o município cobra, né, essas receitas são aquelas que a condução delas, a gestão dela, cabe unicamente ao município da Serra. Então, a forma de cobrança, a qualidade na cobrança, a inteligência fiscal é por conta do município. O ISS, a previsão total, R$ 254.653.000, até o momento já arrecadado R$ 226.391.000, ou seja, faltam 11,10% para já alcançar os 100% que estava previsto para o ano todo. Mais à frente tem uma comparação que aí é mais interessante de ver, porque na comparação você compara um ano com o outro. O IPTU, 254.653, IPTU 75.202, arrecadou já 92.698, 23,26%. Lembrando que não houve aumento de IPTU, houve só atualização monetária, que é obrigatória por lei, que é a inflação, mas a gente atribui esse crescimento ao que, isso não é técnico, isso é um batismo que a gente fez, que é o efeito, de certa forma, pedagógico de quando se acaba de fazer um programa de refis. Nós fizemos um refis no ano passado. Então, muita gente estava totalmente atrasado até o ano passado e limpou o seu CPF, limpou suas contas, então é normal que ele já faça o pagamento porque só está devendo uma parcela. Então, para se manter naquela condição de regular com o município
a gente acha que essa pode ser uma condição muito considerável em relação ao orçamento do IPTU. É claro que também o avanço de edificações não residenciais também na cidade, que é uma cidade em franco crescimento, polo de indústria, logística, isso também influencia no crescimento do IPTU. O ITBI, que a previsão era 33.676, arrecadou 28.629, faltam 14%. O ITBI teve um desempenho extraordinário em 2021, 2022 e 2023 ele está seguindo uma lógica. A gente vai mostrar ali depois a comparação. O imposto de renda retido na fonte, que eu vou falar um pouquinho mais à frente também, 43.548 a previsão para o ano todo e já arrecadou até agosto 44.465, né? Mais do que a previsão, porque nós instituímos, a partir do início desse ano, isso é uma demanda que os municípios brigam judicialmente há muitos anos, que é o direito de ficar com o produto do imposto de renda retido da fonte, dos contratos que a própria prefeitura faz. Exemplo, na prestação de serviço já ocorre, né? Nos contratos de aluguel, até o ano passado, o imposto de renda, o contratado pagava separado. Hoje a gente retém na fonte e o produto é do município, né? Assim como até mesmo, que a gente chama de retenção ampla, até a contratação, a compra de mercadorias, onde foi incidente o imposto de renda, esse imposto de renda é do município. Então, isso deu muito trabalho, uma coisa nova. Nós tivemos que implementar uma rotina gigante na prefeitura, porque centenas de processos a mais para analisar, mas, felizmente, foi um pouquinho complicado no início do ano, mas já conseguimos na normalidade e o resultado é muito bom para o município. As contribuições, 45.354, 60.115 até o momento. Patrimonial, 70 milhões da previsão, 46.698. Então, está na linha ali, faltam 33,31% para chegar no 100%. Essa receita patrimonial tem muito a ver com... Boa tarde, vereador. Muito a ver com a questão do valor das aplicações. Então, a gente está submetido ao valor de rendimento das contas bancárias. Então, por isso que isso também não tem muita variação. Se for um momento de crise profunda, obviamente é para baixo, mas como está do jeito que tem vindo nos últimos anos, a gente consegue ter uma previsibilidade. As transferências da União, 309.627 era o previsto, e até agora arrecadou 174.635. Né? A gente está um pouco ali fora da previsão. Nós vamos ver mais à frente, a receita de royalties tem uma frustração muito interessante que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Eu estou pulando um pouquinho, pegando os pontos principais, onde chamam a atenção, as transferências de instituições privadas. Nós prevíamos 4.286 com base no histórico de anos anteriores. Nós temos até agora só 106 mil. Essas transferências são aquelas doações espontâneas para fundo de criança e adolescente, fundo do idoso, alguma compensação ambiental que a instituição privada tem que pagar ao município. A gente pegou um histórico de anos anteriores, mas até agora frustrou, mas pode ser que entre alguma coisa ainda até o final do ano. Bom, as receitas de capital, a previsão 270, não só ali, acho que é bom ali aqueles receitas correntes. As outras receitas correntes, 10.300.000 de previsão, 18.270, então está bem acima da previsão. Então, meio que essa diferença cobriu o que nós não conseguimos acertar ainda nas transferências de instituições privadas. Receita de capital dentro do previsto, 270.042 aproximadamente previsto para o ano. Já em execução, 186.339, faltam 31% até o final do ano, dentro da previsão também, muito tranquilo. As operações de crédito, que às vezes a gente prevê a operação de crédito e é difícil acertar, porque a gente prevê que vai ter o recebimento da operação de crédito, mas por situações, às vezes, de execução, acaba não entrando. E agora, esse ano 2023, até agora, dos 194.708 previstos, já entraram no caixa até agosto 145.608, né, o que mostrou que as operações de crédito previstas conseguiram se realizar. Alienação de bens não teve, transferência de capital 75.963 previsto, 40 milhões realizado, um pouquinho abaixo, mas a transferência de capital entra aqui os convênios, né, Luciene? Transferência de capital entre os convênios. Então, convênio não depende só da gente, depende da velocidade do conveniado, do governo do Estado, do governo federal, que seja. Então, às vezes, demora um pouquinho a entrar. No total das receitas, que é o mais importante, 2.279.177 previsto,
1.737.631 realizado, faltando 23%, quase 24%, para chegar no montante do orçamento. Então, está muito dentro da previsão. Agora é a comparação. A comparação fica melhor de visualizar. Agora a gente está aqui, a gente não está mais comparando o que está previsto no orçamento. A gente está comparando o que aconteceu em 22 com como está em 2023. Né? Ali já tem um resumo, a receita total do município acumulada até o segundo quadrimestre, em comparação com o mesmo período de 2022, apresentou um crescimento nominal de 4,36%. Ou seja, isso é pequeno, isso é uma estagnação, isso é a economia que teve aquela vinha em crescimento até 2019, veio a pandemia, foi lá embaixo, as previsões foram lá embaixo, começou a se recuperar em 2021, veio em pleno crescimento e agora a gente observa um movimento de estagnação. As coisas se acomodando, não está tendo nenhuma receita nova. Se você descontar a inflação, então, esse número praticamente de crescimento ele passa quase a zero. Considerando somente a receita da prefeitura, o crescimento é de 6,39, é um pouquinho melhor. São aquelas receitas que só mesmo da prefeitura está fora daí o IPS. Bom, pegando umas mais importantes, se vocês quiserem, pode me interromper, gente. Eu estou escolhendo pegar as mais importantes para não ficar muito maçante para todos. Receitas tributárias, 365.069.063 em 22, 422.695.257 em 23, 17,7% de crescimento nas receitas tributárias. Aí, como é que tem queda? Como é que no total a receita está tão pequena, o avançar dela, e aqui está 17%? Essas, volto a falar, são as receitas geridas pelo município. Essas dependem da gente. Né? O ISS sai de 178.703 para 226.391, 26,09% de aumento. Esse aumento está sendo observado desde 2021, deixando claro que essa potência do setor de serviços na Serra está em franco crescimento. O IPTU, um crescimento extraordinário de 67.194 para 92.698, 37,95%. Falei um pouquinho de uma possível explicação também quando eu comecei a fala. O ITBI, 27.413 para 28.629. Uma diferença pequenininha, ficou vermelha ali, Luciano, mas é aumento, né? Não é menor, não. O 4,44. O imposto de renda, aí extraordinário. 25.601.934 para 44.465 em 2023. 73%, 73,68% de aumento no imposto de renda. Duas explicações. Uma, como eu falei antes, que é a implementação da retenção ampla de serviços, de bens e serviços. E o outro também é o seguinte, quando a máquina gira tomando mais serviços que tem retenção de imposto de renda, por exemplo, obras, quando você tem mais medição de obras, você tem mais retenção de imposto de renda na fonte, então isso aumenta também o valor. As taxas, de um modo geral, tem aquelas taxas que vêm junto com o IPTU, tem as taxas do dia a dia da SEDU, que são muito comuns, e diversas taxas, 30.157 em 2022, 36.424 em 2023, 20,78% de aumento. A COSIP, a gente observa desde 2021, ela é sempre um reloginho, ela fica nessa faixa. 38.798 até agosto de 22, 39.071 até agosto de 2023. Então, muito parecido. E eu vou direto agora nas transferências da União. 135.214.000 em 22 até agosto, 174.635 em 2023. O FPM começou a entrar em queda em agosto. Né? Foi o primeiro mês, julho, agosto, primeiro mês de queda do FPM, e ele vem caindo um pouquinho, influenciado por diversas medidas. Né? O que é o FPM? O FPM é uma parte do imposto federal que a União é obrigada a transferir aos municípios. Só que quando ela faz uma desoneração de imposto a nível federal, por exemplo, olha, eu vou anunciar que eu vou reduzir o imposto do veículo, como aconteceu. O FPM tem um impacto imediato. Então, os municípios também recebem esse impacto. Começou em agosto, agora está um pouquinho maior. A transferência dos estados, 385.568 em 2022, 419.255 em 2023.
Isso aí é por causa do nosso aumento do índice de participação dos municípios, que a gente aumentou o ano passado, então a nossa participação no ICMS é maior, né? Para o ano que vem a tendência é de queda. O nosso índice de participação esse ano é de 15,6, se eu não me engano, a tendência é que caia para 14,8, mais ou menos, para o ano que vem. Então, vamos ter uma queda nessa arrecadação do ICMS, a não ser que a arrecadação do Estado aumentar. Se a arrecadação do Estado aumentar, ela anula a nossa queda de percentual. O Fundeb, que é sempre o interesse de todos, 269.127 até agosto, 341.548 até agosto de 2023. No primeiro quadrimestre, não sei se vocês se lembram, ele estava um pouco assustando. Ele trouxe uma queda no primeiro quadrimestre e, felizmente, ele se recuperou no segundo quadrimestre. A gente espera que feche o ano ainda em aumento. E as operações de crédito, ano passado, até agosto, tinha entrado 97.919 e já esse ano, 145.608. No total, quando você pega onde a gente ganhou um pouco mais, um pouco menos, o crescimento foi de 4,36%. Pode passar, por favor. Eu estou passando. Até esqueci, Luciano. Estou acostumado. Não estava acostumado com a tecnologia. É um pouco do que eu falei, né? As receitas que apresentaram o maior crescimento foi o ISS e o IPTU. 26,69 ISS, 37,95 IPTU. Essas das receitas que são de competência do município. As transferências federais, essa eu queria chamar a atenção. Nas transferências da União, as receitas do SUS e do Fundo Nacional de Saúde apresentaram um aumento de 6,92 no SUS, é pouco, e 140,44 no FNAS, que é na assistência social. Mas esses 140 são valores pequenos, a gente sai ali de 1.641 para 3.947, né? Ou seja, para um governo federal falar que faz política de assistência social, uma transferência de menos de 4 milhões para o município do tamanho da Serra é praticamente irrelevante. E aí os royalties, que é um fenômeno nacional, obviamente, a receita dos royalties do petróleo federal, ela variou menos 53,64%. Então, é uma queda muito significativa, de 32.554 no ano passado de royalties para 15.091 esse ano. Então, às vezes, quando está lá a pessoa, olha, mas como é que está? A gente nós previmos mais, nós já seguramos, ou seja, a gente já fizemos ali uma espécie de contingenciamento nos royalties, porque a gente vê que até agora não dá sinais de chegar no que nós previmos. O SUS de 52.800 para 56, FNDE 16 para 19, aí já estão mais dentro da normalidade. As transferências estaduais, né, o IPVA cresceu 5% dentro do normal, o ICMS, menos 10,75%. Isso aí, a gente tem que fazer uma menção aqui. Mesmo a gente aumentando o nosso índice de participação aos municípios, né, no ICMS do Estado para mais de 15%, a nossa receita com o ICMS está menor. Por quê? A receita do Estado está menor. Fruto de algumas desonerações que foram feitas nos bens e serviços essenciais, né, combustível, energia, etc., e também em relação ao movimento econômico mesmo do Estado. E os royalties do Estado caíram 23,57%. É porque tanto o Estado como o município repassam royalties para nós. O Estado e a União. Bom, as despesas, vamos pegar ali a dotação, né, a previsão total de despesa foi de 2.225.945, foram empenhadas até agosto 1.888.186, faltando 15% a empenhar até o final do ano. Como tem muita coisa que já está empenhado para o ano todo, não dá para dizer que isso vai exceder ainda, né? Para que não haja desequilíbrio fiscal, isso não pode exceder, a não ser que seja um excesso fundamentado em um superávit anterior ou no excesso de arrecadação no ano. É isso que a gente não vai deixar acontecer, esse desequilíbrio jamais, que hoje em dia a LRF pega isso. Bom, a previsão ali dos juros e encargos da dívida muito em cima até agosto, então a gente já sabe que vai ter que ter um aporte. Pessoal em encargos, previsto para o ano 741.781, realizado até o momento 542.863. Os investimentos, esse é interessante, a despesa de capital, previsto 590.612, realizado 473.015, até agosto, tem um quadrimestre para terminar de realizar.
Amortização da dívida, 36.689.000, realizada até agosto, 35.623.000, empenhado, perdão, até agosto, desculpa. Total da despesa, no final a gente vê ali, 2.357 para 1.989, faltam ali 15,64 para chegar até o final do orçamento. Esses são os resultados primário nominal, que é uma obrigação da LRF, que é o que a gente apresenta, na verdade, né? E a nossa meta fiscal, considerando as operações de crédito que influenciam nessa meta fiscal diretamente, negativa de 162.668.000, até agosto, e 88.495.000, então, também dentro da meta de resultado primário. Também na meta de resultado nominal, 26.004.912 até agosto, e a meta fiscal é de 128.251.000. Limites constitucionais, que são aqueles limites obrigatórios, investimento em educação, em saúde, né, e também de pessoal. Até o segundo quadrimestre, foram aplicados 230 milhões na educação, o que representa 23,56% da receita resultante de impostos. O obrigatório são 25%. Na saúde, no segundo quadrimestre, foram investidos 246 milhões, o que representa 21,47% da receita de impostos. O limite mínimo seria 15%. A gente sabe que é normal as cidades aplicarem muito mais que isso. Pessoal, que é outro índice importante, no segundo quadrimestre, até agosto, foram aplicados 880 milhões, que representa 44,44% da receita corrente líquida. Esse valor está consolidado, né, todo o pessoal que envolve o orçamento. E a dívida fundada, que eu sempre trago também. Oi? Entra. Sim. Tem percentual que entra lá, tem uma conta que faz, que tem coisa que é direta, tem coisa que não é, mas entra. Em relação à dívida fundada, o município apresenta um índice de endividamento de 27,58% da RCL, né? Sendo que o limite máximo seria 120%. Então, nós estamos muito abaixo do limite máximo. Obviamente que não vai ser do interesse de ninguém se endividar ao máximo, mas ainda tem um certo conforto também nesse aspecto. Esse era o último slide. Eu passei aqui bem corrido, até porque a maioria já está mais acostumado com essa apresentação, ela é a mesma, se precisar mudar, a gente muda, só para vocês fazerem alguma consideração, alguma sugestão. Mas o que eu tinha para falar inicialmente, eu acho que era isso. Estou aí à disposição, caso alguém queira fazer algum comentário. Vereador Wellington Alemão, se quiser complementar alguma coisa, algum questionamento. Eu não... Você podia só repetir, igual a questão da saúde de empréstimo, que quanto foi e quanto pode, só para... Tá. A dívida fundada, ela está em 27,58% da receita. Oi. Ela está em 27,58% da receita corrente líquida. Existe um limite máximo para isso, uma resolução do Senado Federal. O município só pode se endividar, que é a dívida fundada, até 120% da RCL. Então, nós estamos muito longe disso, nós estamos na casa de 27,58%, poderia chegar até 120%. A conta não é simples assim, não dá para chegar, tem que fazer a conta, se é possível pagar os empréstimos e tudo mais. Mas, pela conta, o resultado contábil, o resultado fiscal, o equilíbrio fiscal atual da cidade, Serra não tem nenhum problema com endividamento, como não tinha antes. Ok? Tudo bem? Posso partir para o encerramento, então, vereador? Ok. Tá, gente, mais uma vez eu agradeço muito, né, vocês. Graças a Deus, felizmente agora já me conhecem um pouco mais do que a primeira vez que eu vim aqui. Eu vou estar sempre à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, para fazer uma mudança necessária na apresentação, para ser mais claro. O nosso intuito é sempre aprimorar e melhorar essa obrigação que nós temos de vir aqui conversar com vocês. Muito obrigado, vereador Wellington Alemão, vereador Serrinha, vereador Rudinei. A gente que agradece, secretário, e também, aproveitar que você está aqui, parabenizar, né? Eu tive a oportunidade, junto com o vereador Kleber Serrinho e o vereador Sérgio Peixoto,
graças a você e toda a equipe da Secretaria de Fazenda e aos contadores também do município da Serra, onde tivemos a oportunidade de fazer a sessão solene aqui, a primeira da história do município. Parabenizar a todos vocês pelo prêmio que o município da Serra recebeu o primeiro lugar a nível Brasil com as cidades de mais de 100 mil habitantes. Isso é sinal da transparência e o trabalho que vocês vêm fazendo na Secretaria da Fazenda do nosso município. Parabéns. Obrigado, vereador. Realmente, a gente está comemorando muito isso, as pessoas às vezes não entendem, mas que estão comemorando o quê? Você sair da posição 923 para nono a nível de Brasil e alcançar o primeiro lugar nas cidades com mais de 100 mil habitantes e não capitais foi realmente uma conquista muito grande para nós. E nós vamos ficar um ano comemorando isso aí, para ver se a gente não podemos cair no próximo. Pelo menos um ano temos para comemorar. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, muito obrigado. E agradecer também, né, a presença de todos vocês, igual o Rudinei, o Cimara, Serrinha, o Darcy que mandou representante, Caldeira que mandou representante, Raposão, Teilto. Falo que o Saulinho que mandou representante também. O William da Elétrica. Eu falo que é importante todos nós participarmos disso aí.